E aí, galera, vamos nessa? Mais uma aula de física? Olha só, hoje a gente vai estudar associação de resistores em série, ok? Fica uma dica para vocês. Esse tema é muito importante para o Enem. A gente vai ter uma sequência de aulas falando sobre associação de resistores. Esse tema todo ano cai no Enem, tá certo? Então, muito importante vocês prestarem atenção, dominarem bem a associação de resistores, ok? Vamos lá, então. Olha só. Quando se fala em associação de resistores, estamos falando na ligação, na conexão entre resistores. Basicamente, essa ligação, essa associação, ela pode ser feita de três formas diferentes, três tipos de associação de resistores. Associação em série, em paralelo e mista. Nós vamos estudar essas três formas separadamente. O objeto de estudo da nossa aula de hoje é a associação de resistores em série. Então, presta bem atenção aqui, acompanha no slide. Dois ou mais resistores estão associados em série quando são ligados um em seguida ao outro, de modo que exista apenas um caminho para a corrente elétrica percorrer. Como assim? Olha só, aqui na imagem temos um circuito elétrico com três resistores. Ok? Temos uma fonte de tensão e três resistores ligados um em seguida ao outro. Dessa maneira, só vai haver um caminho para a corrente elétrica percorrer. Vamos acompanhar aqui na imagem. Temos um polo positivo, tá? A barra maior do símbolo da fonte, então a corrente elétrica sai no polo positivo e vai seguindo o fio condutor, passando pelo resistor R1, em seguida o R2, em seguida o R3, até chegar no polo negativo. Então veja, só tem um caminho para que essa corrente elétrica percorra. Então quando isso acontece, quando os resistores estão ligados um em seguida ao outro, parecendo os vagões de um trem, e só existe um caminho para a corrente elétrica percorrer, os resistores estão associados em série, beleza? Existem vários formatos para que esse circuito possa ser montado, tá? Ele pode ser montado de várias formas diferentes. Por exemplo, aqui na segunda imagem, já temos um formato diferente, mas se analisarmos com calma, podemos ver que os resistores estão ligados um em seguida ao outro e só existe um caminho para a corrente elétrica fazer, ok? Então, novamente, esse circuito também está associado em série. Os resistores estão associados em série, beleza? Quando que os resistores não estariam associados em série? Vamos observar aqui a terceira imagem. Nesse caso, olha só, a corrente elétrica sai do polo positivo, percorre o fio condutor. Quando ela chega nesse ponto, perceba que existe dois caminhos para que essa corrente elétrica percorra, dois caminhos para ela fazer. Ela pode descer pelo resistor R1 e ela pode seguir adiante, tá certo? Então, nesse caso aqui, a corrente elétrica ela se divide em duas partes. Uma parte desce e a outra parte segue adiante, ok? Então, como existe mais de um caminho para a corrente elétrica fazer, no caso aqui do circuito da terceira imagem, esse circuito, os resistores não estão associados em série, beleza? Continuando. Propriedades da associação de resistores em série. Aqui tem um detalhe importante. Eu vou falar para vocês algumas propriedades para associação de resistores, mas essas propriedades são válidas para associação de qualquer dispositivo eletrônico. Se eles estiverem em série, um em seguida ao outro, as propriedades serão as mesmas, beleza? Então, olha só, quais são as propriedades para associação de resistores em série? Vamos acompanhar mais uma vez o circuito que a gente viu no slide anterior. Temos a fonte de tensão, né? Nós vimos que uma associação de resistores em série, ela vai acontecer quando os resistores estão ligados um em seguida ao outro e quando existe aí apenas um caminho para a corrente elétrica fazer. Se existe apenas um caminho para a corrente elétrica fazer, significa que a corrente que vai passar aqui, ó, pelo primeiro resistor será a mesma corrente que vai passar pelo resistor R2, pelo segundo resistor. Consequentemente, é a mesma que passa pelo terceiro resistor, no caso aqui do nosso circuito, ok? Então, a corrente elétrica que passa por um resistor é a mesma em todos os resistores da associação.
ok? Essa é a primeira propriedade. A corrente elétrica que passa por um resistor é a mesma em todos os resistores da associação. Beleza? Então, por exemplo, se eu disser aqui que no resistor R1 está passando uma corrente elétrica de 0,5 ampere, a corrente elétrica que passa por R2 também será 0,5 ampere. Consequentemente, que passa aqui a corrente elétrica por R3 também será 0,5 ampere, ok? Então, a corrente elétrica que passa pelos resistores de uma associação em série é a mesma, tá? É igual em todos os resistores. Segunda propriedade, olha só, a tensão de uma associação em série é igual à soma das tensões dos resistores associados. Como assim? Presta bem atenção aqui na imagem, no slide. Temos uma fonte de tensão, tá? Essa tensão fornecida pela fonte, por uma bateria ou por uma tomada, ela vai ser dividida para cada resistor que está formando a associação. Então, em cima de cada resistor, nós vamos ter uma tensão diferente, tá? Esse detalhe é muito importante. Veja que na primeira propriedade, fala que a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, mas a tensão é diferente, tá certo? Cada resistor fica com uma parte, um pedaço da tensão que está sendo fornecida pela fonte, pela bateria ou por uma tomada, por exemplo. De forma que a soma da tensão em cima de cada resistor vai ser igual à tensão total do circuito, a tensão que está sendo fornecida pela fonte. Ok? Então tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, beleza? Aplicações da associação em série. Então olha só, onde que a gente pode estar aplicando isso aí? Primeiro, quando a gente associa resistores, geralmente nós queremos um valor de resistência que não temos disponível. Por exemplo, eu quero um resistor de 300 ohms, mas eu não tenho à minha disposição um único resistor com valor de 300 ohms. Então, eu posso associar, ligar vários outros resistores, de maneira que no final eu obtenha 300 ohms, tá certo? Então, por exemplo aqui, quando eu vou associar resistores em série, geralmente a gente quer aumentar o valor da resistência do circuito, ok? Se eu aumento o valor da resistência do circuito, automaticamente eu diminuo a corrente elétrica que passa por esse circuito. Lembrem que resistência é o grau de dificuldade em permitir a passagem de corrente elétrica. E o resistor é o dispositivo que vai justamente fazer isso, vai limitar, vai criar um freio na passagem de corrente elétrica, ok? Então, quando a gente associa resistores em série, geralmente se quer aumentar a resistência do circuito, consequentemente diminuir a corrente elétrica, beleza? Outra aplicação de associação em série, desligar e ligar várias lâmpadas com um único interruptor. Lembrem que no slide anterior eu falei que as propriedades que a gente está vendo para associação de resistores são válidas para qualquer outro dispositivo. Então, quando eu pego lâmpadas e associo essas lâmpadas em série, eu posso ter esse efeito aqui, desligar e ligar várias lâmpadas com um único interruptor, com um único botãozinho, uma chave para ligar e desligar essas lâmpadas. Nós vemos, né, a gente pode ver bastante isso em salas de aulas, em laboratórios, em auditórios, tá certo? Você aperta o interruptor e você pode desligar ali várias lâmpadas ou até mesmo todas as lâmpadas da sala, ok? Por que que isso acontece? Vamos acompanhar aqui na imagem. Olha só, nessa imagem eu tenho 3 lâmpadas ligadas, uma em seguida da outra, de forma que existe apenas um caminho para a corrente elétrica fazer nesse circuito. Então, essas 3 lâmpadas estão associadas em série, beleza? Aí o que é que acontece? Se eu tirar uma dessas lâmpadas, as 3 lâmpadas estão acesas. Se eu tiro uma dessas lâmpadas, o que é que vai acontecer? A corrente elétrica não vai ter como passar para o outro lado, porque nós vimos no slide anterior que a corrente elétrica que passa por um dispositivo, nesse caso aqui que vai passar por uma das lâmpadas, será a mesma nas outras 2 lâmpadas. Então, se eu tiro uma dessas lâmpadas, a corrente não tem como passar para o outro lado e chegar na outra lâmpada. Vai acontecer o que vemos aqui na segunda imagem. Então, se eu tirar uma das lâmpadas, o circuito vai ficar aberto, tá? E a corrente não tem como passar para o outro lado, chegar nas outras lâmpadas. Então, as outras 2 lâmpadas irão apagar,
Beleza? A mesma coisa quando a gente coloca o interruptor. Quando a gente aperta o botão de um interruptor, nós estamos abrindo o circuito elétrico, impedindo que a corrente elétrica passe para o outro lado do circuito. E assim você apaga todas as lâmpadas ou liga todas as lâmpadas de uma vez só, associando elas em série, ok? Continuando. Outra aplicação que a gente encontra dos circuitos em série são as lâmpadas de Natal, os pisca-piscas, tá? Boa parte aqui do pisca-pisca, eles são ligados, as lâmpadas são ligadas em série. Então é comum acontecer de você guardar o pisca-pisca, de repente você vai ligar de novo e as lâmpadas não estão acendendo. O pessoal pensa que queimou tudo, mas geralmente é apenas uma dessas lâmpadas que está com problema. Então você tira essa lâmpada e coloca uma nova, o pisca-pisca volta a funcionar. Em alguns casos, quando a gente compra, já vem algumas lâmpadas reserva, algumas lâmpadas de reposição, caso aconteça algum problema. Ok? Resistência equivalente de uma associação em série de resistores. O que seria isso? Então, como eu falei em um dos slides anteriores, o que é que acontece? Muitas vezes você quer um único resistor, só que você não tem um único resistor que tem aquele valor desejado. Então a gente faz uma associação de resistores, uma ligação de resistores para encontrar o valor que eu quero, tá? Então calcular a resistência equivalente de uma associação em série significa calcular a resistência total dos resistores que formam aquela associação, ok? Como que a gente pode fazer isso? Vamos aqui na imagem. Nessa imagem temos um circuito com 3 resistores. Os 3 resistores estão ligados um em seguida ao outro, de maneira que existe apenas um caminho para a corrente elétrica fazer. Então, eles estão ligados em série, ok? Como é que eu calculo a resistência equivalente aqui? Bem simples. A gente usa a expressão matemática RT, resistência total, ou pode ser RQ, REQ, de resistência equivalente, tanto faz, vai ser igual a R1, resistência do primeiro resistor, R2, resistência do segundo resistor, mais R3, resistência do terceiro resistor. E assim por diante. Então, para calcular a resistência equivalente de um circuito em série, é bem simples. Só precisamos somar todas as resistências do circuito. Ok? Bem simples, bem light isso aqui. Galera, detalhe importante. Vejam que nessa imagem, nessa primeira imagem, o circuito é diferente dessa segunda imagem aqui. Certo? Nessa segunda imagem, nós temos o símbolo da fonte, tá? Da fonte de tensão. E nessa primeira imagem, não está aparecendo o símbolo da fonte de tensão. Nessa primeira imagem, nós temos um outro esquema de circuito elétrico, tá certo? O que é que está acontecendo aqui? Nessa primeira imagem, não está aparecendo o símbolo da fonte de tensão, porque nesse circuito, nesse esquema, a polaridade, o sinal positivo e o sinal negativo não interessa. Não interessa quem é o polo positivo e quem é o polo negativo. Ele é arbitrário, é você que escolhe, tá certo? Então, essa bolinha aqui, ó, esse ponto no final do circuito, na extremidade do circuito, representam os terminais do circuito, o final do circuito, que poderia ser os polos de uma bateria ou as entradas de uma tomada, tá certo? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que do lado esquerdo eu tenho o polo positivo e do lado direito eu tenho o polo negativo, ou vice-versa, eu posso inverter, tá certo? Então, quando eu tenho um circuito nesse formato, que não aparece o símbolo da fonte de tensão, é por esse motivo, porque nesse caso eu tenho um esquema em que os polos positivos e negativos são arbitrários, é você que escolhe, tá certo? No caso, quando aparece a fonte de tensão, eu não posso escolher. Lembrem que a barra maior representa o polo positivo e a barra menor representa o polo negativo, ok? Vamos fazer um exemplo? Então, vamos fazer um exemplo bem simples aqui para a gente calcular a resistência equivalente do circuito em série, tá? Então, calcule a resistência equivalente dos circuitos abaixo. Na letra A, temos um circuito com apenas 2 resistores. Novamente, eu percebo que os 2 resistores estão ligados um em seguida ao outro, de maneira que existe apenas um caminho para a corrente elétrica fazer. Então, o circuito está em série. Para calcular a resistência equivalente, eu só preciso somar o valor dessas resistências. Então, nós temos aqui, a minha resistência total vai ser igual a 3 ohm, primeira resistência, mais 5 ohm, segunda resistência. 3 mais 5, 8 ohms.
ok? Então, a resistência equivalente ou a resistência total do circuito da letra A, 8 ohms. Bem simples, bem light, bem tranquilo. Letra B. Na letra B, veja que eu já tenho um circuito com um formato diferente da letra A, mas lembrem do que foi comentado nos slides anteriores. O circuito em série ele pode ter vários formatos diferentes. O que é que você precisa observar? Se os resistores estão ligados um em seguida ao outro, de maneira que exista apenas um caminho para a corrente elétrica fazer, ok? Isso também está acontecendo aqui na letra B. Então, para calcular a resistência equivalente, a gente só precisa somar todos os resistores. Então, somando aqui todos os valores de resistência, a gente vai encontrar 75 ohms para a resistência equivalente do circuito da letra B. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Vocês já sabem, dúvidas, procurem no WhatsApp. E lembrem, fica a dica, esse assunto, associação de resistores, é muito importante para o Enem. Beleza? Valeu!